Vamos iniciar um estudo de sequências passo a passo. Acompanhe os nossos vídeos, as nossas aulas. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e comenta com os teus amigos. Vamos aqui. Nós temos o termo geral de uma progressão geométrica. Vamos iniciar por ele. E ele é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. AN é o termo qualquer que nós vamos querer, A1 é o primeiro termo, Q é a razão e o N é exatamente a quantidade de termos que tem na progressão, perfeito? Então vamos aqui. Dada essa progressão A1, A2, A3, pontinhos, AN, o que é que significa isso? Significa dizer que A1 é o número que está na primeira posição, A2 na segunda posição, A3 na terceira posição e aí sucessivamente. Uma progressão geométrica ela pode ser finita ou infinita. Quando é que ela é infinita? Infinita é quando ela tem um começo e um fim, muito simples. Infinita é quando ela não tem fim, ela vai continuar, perfeito? Observe essa sequência de números aqui, ó. 1, 2, 4, 8, e aí vai as bolinhas de reticências. Isso aqui é uma progressão geométrica infinita. Para me descobrir quem é a razão dessa progressão, eu tenho que pegar um termo da frente e dividir pelo seu antecessor. Eu descubro quem é a razão. Então vamos aqui. Quem era a razão dessa progressão? Basta eu pegar aqui o 4 e dividir por 2, que eu estou achando o número 2. Então a razão é 2. Observe que se você pegar o 8 e dividir por 4, você também tem 2. E se você pegar aqui na frente o 2 e dividir por 1, você também tem 2. Então a razão é uma constante que você vai multiplicando. Por exemplo, se você pegar o primeiro termo e multiplicar por 2, você vai achar o segundo termo. Então vamos lá. 1 vezes 2 dá 2. Se você pegar o segundo termo e multiplicar por 2, você acha o terceiro termo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aí você vai achando todos os termos. Mas chega uma hora que não dá para você sair multiplicando, né? Para você achar, porque a questão pode te pedir assim o centésimo termo da sequência, né? Então você tem que saber aplicar os cálculos corretamente. Então vamos aqui no exemplo. Por exemplo, ele pede para você obter nessa sequência o 10º termo e o 15º termo. Aí é uma sequência pequena que dá para você sair multiplicando, mas você pode fazer pela fórmula do termo geral. O que é que você vai fazer? Para me obter o 10º termo, é o termo que obtém a posição 10, perfeito? Então você vai botar A10 é igual a A1 vezes Q elevado a 10 menos 1. Por quê? Porque o N é 10. Tá certo? Então vai ficar A10 é igual. Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo, ele vale 1. Quem é a razão? Você achou nesse instante, a razão vale 2. Então você bota aqui 2. 10 menos 1, 9. Então o A1 é 1 vezes 2 elevado a 9. Se você multiplicar o 2 por ele mesmo, 9 vezes, vai dar 512. Tá certo? Tem questões que aparece só 2 elevado a 10, 2 elevado a 12, mas também tem questões que quer que você multiplique. Tá bem? Então ficou A10 igual a 512. Vamos agora para o A15. Vamos achar o A15. Vai ser o A1 vezes Q elevado a 10 menos 1. Então vai ficar A15 é igual a 1, que vale quanto? 1. O Q vale 2. 15 menos 1 dá 14. Então, 2 elevado a 14, você sai multiplicando 2 vezes 2 vezes 2, 14 vezes, você vai achar 4.096. Então o A15 é 4.096. Isso aqui é um nível básico. Vamos agora avançando. Intercale 6 meios geométricos entre 640 e 5. Olha, o que é que ele está querendo? Ele está querendo que você insira 6 números entre 640 e 5 e essa sequência forme uma progressão geométrica. Então observe aqui, você vai fazer o seguinte, você vai anotar o primeiro termo é 640 e o último termo é o 5, tá certo? Então você vai botar aqui 640, vírgula, aí você vai fazer os 6 tracinhos que representam os números que você vai achar e depois você vai colocar o número 5, perfeito? Se você for contar aqui, essa progressão geométrica ela vai ter 8 termos, por quê? Porque já tem o primeiro termo que é 640 e o último termo e você vai colocar 6 termos no meio dela. Então 6 com 2 que você já tem, com 2 números que você tem, dá 8. Então essa progressão tem 8 termos. Então o N é igual a 8. O primeiro termo, que é o A1, é 640 e o último termo, que nós vamos chamar de AN, ele é igual a 5.
Tá bem? Então vamos aqui. Se nós formos, a primeira coisa que a gente vai ter que achar é a razão. Porque se a gente achar a razão, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos pegar, multiplicar o primeiro termo por a razão e vamos achar o segundo termo. Depois nós vamos pegar o segundo termo, multiplicar pela razão, achar o terceiro termo e aí sucessivamente. Então você vai fazer o seguinte: você vai anotar aqui qual é a fórmula do termo geral. Nós temos aqui que é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Muito bem, o AN nós já temos que é o 5, que corresponde ao último termo, então você substitui AN por 5. O A1 é o primeiro termo, ele é 640, então você bota aqui 640, vezes Q, que é a razão que nós queremos achar, elevado a... Ora, o N não é 8, então você vai botar 8 menos 1 dá 7. Por que o N é 8? Por quê? Porque essa progressão tem exatamente 8 termos. Tá certo? Não confunda a N com N. A N é o último termo. N é o total de termos, ou seja, o número de termos. Tá certo? Então, muito bem. Então, quantos termos tem a progressão? Não é 8? Então, você bota 8 menos 1, que dá 7. Aí você resolve aqui essa equação. Você vai tirar aqui Q elevado a 7 é igual a 5 dividido por 640. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso dividir o 5 por 5 e o 640 por 5. Vai ficar Q elevado a 7 igual a 5 dividido por 5 dá 1. 640 dividido por 5 dá 128. Q você vai tirar aqui, extrair. Q é igual a raiz sétima de 1 sobre 128. E aí, se você resolver essa raiz aí, você vai tirar que o Q é igual a 1 sobre 2. Então, Q é 1 sobre 2, tá certo? Se você tem dificuldade aí em potenciação, eu vou deixar aí na descrição do vídeo uma aula sobre potenciação, para você compreender melhor essa questão de raiz quadrada, né? E tudo. E também, se você tem dificuldade em divisão, tem também aulas sobre divisão, que ensina desde o básico, tá certo? Então, se você vai ficar também na descrição do vídeo. Então, agora vamos continuar. Nós já temos a razão, vamos fazer assim. Vamos pegar o primeiro termo, vamos multiplicar por essa razão e vamos achar o segundo termo. Então, 640 multiplicado por 1 meio, que é a razão, vai me dar o segundo termo. Então, fica aqui, 640 vezes 1 meio é como se eu pegar 640 e dividir por 2, que isso dá 320. Agora, eu já tenho o segundo termo, vou achar o terceiro termo. Eu vou pegar o segundo termo, multiplicar por 1 meio, e aí vai ficar 320, que é o segundo termo, multiplicado por 1 meio, e isso vai ser igual a 160. Por quê? Porque é 320 dividido por 2 é 160. E agora a gente está vendo que multiplicar por 1 meio é a mesma coisa de dividir por 2. Vai dar para fazer o restante de cabeça. 160 dividido por 2 dá 80. 80 dividido por 2 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Muito bem. Formamos a PG de 8 termos que a questão pede. Tá certo? Então, se eu intercalar, significa dizer que eu vou inserir. Inserir o quê? Inserir números entre dois números para que forme uma progressão geométrica. Então, quando ele disser assim, intercale 6 meios geométricos, é exatamente para fazer isso aí. Se ele disser também interpole, ele pode usar a palavra interpolar. Interpolar 6 meios geométricos entre 640 e 5. Ele pode também estar trabalhando a questão dessa lá nas progressões aritméticas. Ele pode dizer também intercale 6 meios aritméticos entre 640 e 5, tá certo? Ou qualquer número que ele quiser te dar aí, tá certo? Então, pessoal, preste bem atenção, sempre você vai trabalhar isso seguindo esses passos que eu passei. Então você acha primeiro a razão e depois você vai trabalhando com os termos que ele lhe deu. E aí você vai achando os termos posteriores. Se fosse uma PA, você ia fazer o seguinte: quando você achasse a razão, você ia somando com o primeiro termo, achava o segundo termo, você pegava o segundo termo, somava com a razão, acha o terceiro termo e aí sucessivamente. Como nós trabalhamos com progressão geométrica, você vai, no caso, multiplicar
o termo anterior por a razão para você achar o termo posterior, sempre desse jeito. E vai ficar também na descrição a aula inicial que define e diferencia muito bem progressão aritmética e progressão geométrica. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você tem alguma sugestão, deixa também nos comentários que a gente tira e resolve para você. Até a próxima.